Olá, seja bem-vindo ao canal O Mundo da Sabedoria. Conforme mencionei no vídeo anterior, onde realizei uma breve apresentação, esse é o primeiro vídeo de uma série que serão postadas no canal, onde os temas como desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal serão abordados, para que possa ajudá-lo a entender em qual situação está no momento e em qual caminho que poderá trilhar e realizar suas escolhas. Primeiramente, falaremos sobre a preparação que o indivíduo precisa ter para o futuro. Não sabemos o que nos espera no dia seguinte, mas é muito importante que essa nossa preparação seja voltada aos estudos como uma forma de obtermos conhecimento e, ao mesmo tempo, a diversão também deve fazer parte do nosso dia a dia. Os estudos em nossa vida valem ouro e é claro que nossos amigos e pessoas que amamos também. Por isso, não podemos investir 100%, e isso é claro, do nosso tempo apenas para um desses itens. Particularmente, eu entendo que, havendo um balanceamento entre esses dois pontos, nossas vidas serão muito mais proveitosas, onde estaremos arrumando um lugar e tempo suficiente para mantermos o foco em nossos estudos e aproveitarmos a vida ao lado de pessoas que tanto amamos, e isso seja a nossa família ou até mesmo os nossos amigos. Então, esse é o primeiro passo para que possamos enfrentar o futuro quando falamos no âmbito profissional. Com muita dedicação aos estudos e, claro, sem perder o que a vida acaba proporcionando de melhor a cada um de nós, quando queremos relaxar e até mesmo descarregar a nossa energia que está acumulada. Após ingressarmos na faculdade, ou até mesmo um pouco antes disso, que é quando começamos a trabalhar, ou seja, conseguimos ali o primeiro emprego, e é natural não sabermos onde queremos chegar quando se fala de carreira. Com isso, quais ou qual pergunta devemos fazer a nós mesmos quando ocupamos uma cadeira na empresa em que trabalhamos? Essa pergunta pode ser: é, onde quero chegar? Qual o meu objetivo profissional? E talvez você que está vendo esse vídeo agora não tenha a resposta para essa pergunta naquele momento, ou exatamente nesse momento, né? Isso vale também. Isso vale para você que hoje já trabalha em uma empresa e talvez não saiba onde quer chegar. Nesse caso, qual a carreira deseja trilhar nessa empresa ou até mesmo o que fazer para chegar até lá? É pensando nisso que devemos idealizar o nosso plano de carreira, ou ter uma base de onde queremos chegar de acordo com o que acabamos nos identificando com aquela empresa, né? Ou até mesmo nos identificando com a função, ou até mesmo o cargo que exercemos. Converso com diversas pessoas ao longo do dia e eu percebo que sempre há mais de uma opção escolhida por ela. Isso não é um erro. Na verdade, são opções que essas pessoas criam, onde entendo que, no fim de uma conclusão, será feita uma única escolha, o que, nesse caso, eu julgo como a mais coerente, é claro. Porém, nem sempre funciona dessa forma. Muitas pessoas que acabo conversando e até mesmo entrevistando em determinado momento acabam dizendo que querem se tornar desenvolvedores de sistemas, elas querem também ser administradores de servidores, quando falamos da área de tecnologia, né, por exemplo, ou que até mesmo desejam tornar-se líderes de times, de equipes. Né? E quando ouço essas pessoas, entendo que há uma grande dúvida na cabeça delas e que ela, na verdade, deseja abraçar o mundo pulando de galho em galho. Vale reforçar que aqui eu não estou dizendo a você que isso é errado, mas que seja feita uma reflexão sobre isso, né? Que você tire um tempinho e que faça uma reflexão sobre esse assunto. Afinal, será difícil dominar tais assuntos em tão pouco tempo, sendo que é necessário adquirir experiência no dia a dia e, principalmente, é pelo menos a forma como eu penso, ser feliz com aquilo que se faz. É ter felicidade, muita alegria com aquela função que você exerce, com a sua profissão, com a sua carreira. Acho que isso é o mais importante de tudo. Então, o que eu sempre digo para essas pessoas que eu converso é: faça a escolha certa.
Coloque sim diversos itens dentro de um cesto e com o tempo saiba separá-los e até mesmo excluí-los para que o seu filtro eh, fique ainda mais refinado. Isso irá ajudá-lo e muito a ter uma visão muito mais ampla quanto ao que sobra no seu cesto de escolhas. Converse com pessoas e principalmente com o seu gestor, o seu gerente ou até mesmo o seu supervisor, coordenador, vamos dizer assim, porque eu entendo que essa é a pessoa ideal que possa direcioná-lo, pode te dar uma visão melhor em relação àquilo que você pensa e dar um caminho a ser trilhado por você. Quando estamos pensando e até mesmo trabalhando naquela empresa e gostamos muito de lá, ao acordarmos, o primeiro pensamento que vem é: estou indo mais um dia para a empresa fazer um grande trabalho. E isso é verdade. Eu, pelo menos, todos os dias quando eu acordo, agora não, porque agora estamos em home office, tem a questão da quarentena, mas ao se deslocar para a empresa, esse é um pensamento que eu tenho de fato, porque eu sinto alegria em fazer o que eu faço, né? E ao mesmo tempo, no fundo, há determinados pontos que colocamos em primeiro, segundo, terceiro lugar e assim por diante. Com isso, a pergunta que faço a você nesse momento, né, ou até mesmo a pessoa que ali estou conversando naquele momento na empresa, é o que mais é importante para você? Qual é a ordem de prioridade em sua vida quando falamos de carreira, dinheiro, os estudos? O imediatismo ele entra quando a pessoa quer crescer muito rápido na empresa. Ela entrou há pouco tempo e já quer ter uma ascensão. Ela pensa em crescer rapidamente naquela empresa. O que, que isso é uma prioridade para ela, né? Então esse é um dos questionamentos, além também da qualidade de vida, a alegria e até mesmo a frustração, né? São perguntas que eu acabo colocando, pontos que eu acabo colocando para essa pessoa e na cabeça dela, ou até mesmo no papel, em algum momento, ela vai escrever qual a ordem de prioridade que ela tem em relação a esses pontos, na verdade, que na verdade assim não são apenas esses, há diversos, mas aqui pelo menos eu estou colocando alguns que eu julgo muito importantes. A partir de agora eu vou falar um pouquinho sobre esses itens que, independentemente da ordem que estão, aliás, que independente da ordem, não estão errados, dependendo da escolha de cada pessoa, de cada indivíduo. Mas vale a reflexão do que exatamente deve ser prioritário para cada um. Para se ter uma ideia, eu já coloquei o dinheiro em primeiro plano na minha vida, independentemente do cargo que eu exercia. Porém, após conversar com uma pessoa anos atrás, esse meu pensamento mudou e muito. Antes dessa conversa, só para você ter uma ideia, eu entendia que eu precisava muito do dinheiro e no fim das contas eu acabava sentindo frustrações em algum momento com as atividades que eu exercia diariamente na empresa e até mesmo com a empresa. E a empresa não tinha nenhuma culpa disso, né? Foi a conclusão que eu tenho hoje. Foi então que eu parei, respirei e eu acabei montando essa ordem de prioridade. E olha só que engraçado. O dinheiro passou a ser o sexto item da minha lista. E hoje ele permanece como o sexto item. Ele não saiu. Isso, se eu for falar aí, tem 6, 7 anos atrás. E ele permanece. Vira e mexe, eu faço essa lista de prioridades conforme esses itens que eu coloquei aqui para você. E o dinheiro ele permanece em sexto lugar. Outros itens acabaram, sim, mudando de lugar. Mas o dinheiro não, ele permanece lá. É, bom, no final de tudo, o que, que eu entendi? Que o dinheiro, além dele passar a ser o sexto item na minha lista, e claro, mesmo que precisando muito como qualquer outra pessoa, afinal todos nós temos contas para pagar, isso é um fato. Porém, depois eu entendi que há muitas outras coisas de valor e importância que estão à frente do dinheiro. Entendi que o dinheiro ela é consequência de muitas outras coisas. Lembrando que isso é o que eu penso, tá? É apenas uma colocação minha e não é uma regra. Cada um
pega um papel e caneta e coloca ali qual que é a sua ordem, né, de cada, o que é prioritário dentro desses itens que eu mencionei, tá? Bem, se colocarmos a carreira em primeiro lugar, deve-se entender quais os passos devem ser dados para se chegar ao topo, ou seja, atingir o tão sonhado objetivo profissional, né? Como, por exemplo, ser um administrador de sistemas ou até mesmo um administrador de empresa, por exemplo. Outras pessoas podem colocar os estudos e a sua preparação em primeiro lugar. Tem gente que investe muito na sua preparação, nos seus estudos, faz cursos, faculdade e outras coisas que também vão além de leituras, assistem vídeos na internet, ou seja, há diversas formas hoje de a gente se preparar, de estudar, né? Um outro ponto também que eu coloco que com muita importância é... só lembrando também que afinal, se há um sonho, também é necessário se preparar para torná-lo realidade. Então, esse investimento com estudos, acho que isso é muito válido. Isso bate de frente com o que eu mencionei no início do vídeo, né, sobre se preparar para o futuro. E antes mesmo da preparação, vale entender qual caminho deve ser seguido. E nada melhor do que conversar com outras pessoas para que possa te dar um direcionamento. Acho que isso é muito válido, é muito importante. Um outro ponto que me chama a atenção é quando há pressa para que esse objetivo seja atingido. Me deparo muito com situações onde pergunto, como por exemplo, hoje você atua numa função de analista de cobrança e exerce essa função muito bem. Sei também que você está na empresa há 6 meses e que o seu objetivo é tornar-se o coordenador do time futuramente. Então, em quanto tempo você se vê atuando nessa função? E eu já ouvi respostas do tipo: entendo que daqui a um ano eu seja coordenador do time de cobrança. E quando ouço a resposta, isso me espanta um pouco. Afinal, essa pessoa está atuando há 1 ano e 6 meses na empresa e entende que esse é o período em que estará dominando todos os processos que envolvem essa equipe. Vejo que isso se trata de imediatismo, onde as pessoas querem evoluir muito rápido, sem conhecer o fluxo e até mesmo os processos que são muito complexos que envolvem tal equipe em determinada empresa. Penso que também, né, o ideal é vivenciar cada situação da sua área de atuação, passar pelas experiências que são muito complexas, isso não tenha dúvida, estudar os processos e fazer parte desses processos dentro da equipe e ser de forma ativa isso também. Isso é muito valoroso, agrega muito valor quanto à sua preparação, de acordo com objetivos que você quer alcançar lá na frente. Com certeza, isso irá trazer bagagem suficiente para que, com o passar do tempo, possa assumir essa responsabilidade, que nesse exemplo ela é muito grande. Ser um coordenador, ou até mesmo um gerente, ou até mesmo um diretor, né, de uma empresa. Aliás, na verdade, não é só esses cargos, até os analista mesmo de cobrança. É uma responsabilidade muito grande, porque dependendo da forma como você exerce ali a função, o que é atribuído a você, são dados confidenciais às vezes que você não pode de forma alguma compartilhar com ninguém. É só entre você e o cliente, por exemplo, né? Então tem diversas situações. É claro que todos nós buscamos por qualidade de vida o tempo todo, e também é claro que administrar o tempo para isso não é muito fácil, já que moramos distante do trabalho e podemos levar até 2 horas para chegar até lá. E após, temos aulas na faculdade ainda para assistir e prestar atenção quanto ao conhecimento passado. Enfim, após, estaremos indo para casa, onde chegamos cansado e o tempo que resta serve apenas para tomarmos o tão merecido banho, né? Jantarmos e depois dormirmos. No outro dia, tudo se repete, nada muda. Né? Nosso dia é muito corrido e o trânsito também atrapalha muito a nossa vida. Eu tô aqui em São Paulo, por exemplo, e o trânsito aqui ele é caótico. Né? Então, de fato,
há dias que se leva de 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas para se chegar até o trabalho e, querendo ou não, a gente perde um pouquinho em relação à qualidade de vida quanto a isso. Mas, em algum momento também, há espaço para que possamos ter uma boa qualidade de vida. Isso é possível, mesmo com essas dificuldades. Vale buscarmos essas oportunidades e entendermos naquele momento qual a prioridade que será dada. Isso cabe a cada um de nós. E esse é um item muito difícil de administrar. Eu mesmo não consigo administrar muito bem. Eu tenho essa dificuldade, para falar bem a verdade. Mas há sempre formas para isso. Basta encontrarmos as oportunidades. No fim, existe a alegria e a frustração. Como lidar com isso? Né? Não é tão fácil também. Com a alegria, é fácil, né? Porque sorrir e se sentir satisfeito, dependendo daquilo que acontece, é fácil. Porém, a frustração já é um ponto muito difícil de lidar. Em nossa lista de prioridades, por exemplo, a alegria com certeza absoluta, ela tem que fazer parte o tempo todo, né? Ou seja, ela não pode deixar de existir nunca. Já a frustração, ela nunca tem que fazer parte. Porém, é inevitável. Mas quando a frustração aparece, em qual posição da sua lista ela entra? Isso vai depender muito do que está passando naquele momento e vale a reflexão do quanto essa frustração o afeta também e o que deve ser feito para que esse item seja o último da sua lista e até mesmo que ele não exista durante um determinado período, né? A frustração ela não pode ser diária. Ela em algum momento ela vai sumir e ela vai reaparecer. Quando ela reaparecer, tem que ser feito um trabalho para que ela suma novamente. É como a felicidade, a gente não tem momentos de felicidades de forma contínua. Em algum momento aquilo vai aparecer, essa alegria vai aparecer, em outro momento ela vai sumir, mas daqui a pouco ela volta de novo, com outras coisas bacanas que venham a acontecer na vida do indivíduo, né? Afinal, em algum momento também da vida, sentiremos que a frustração voltou por não conseguirmos algo, né? Isso é muito comum. Nós não conseguimos algo e a frustração ela volta. Porém, há formas de se administrar muito bem isso, né? E também, como eu falei anteriormente, o imediatismo ele é presente no dia a dia de todos nós, tá? Isso independente do motivo, mas especificamente falando no âmbito profissional, falando de trabalho, carreira, né? Devemos ter uma atenção especial quanto a esse ponto e ter muito cuidado com a questão do imediatismo. Afinal, as coisas não acontecem com a velocidade que desejamos. E pensando nisso, entendo que também devemos nos perguntar: esse é o momento para que eu possa, enfim, chegar ao meu tão sonhado objetivo profissional? Será que eu me preparei para, enfim, ser o que eu sempre quis na vida? Se a resposta é não, ou seja, é entendido pelo indivíduo que ele precisa se preparar e vivenciar muitas coisas ainda para adquirir experiência e até mesmo a maturidade na área em que ele trabalha. Ainda assim, muitos de nós entendemos que o momento é propício por apenas querermos muito aquilo e não porque de fato nos preparamos e somos merecedores daquilo, né? Tem esse ponto também. E o que o imediatismo pode trazer como frustração? Essa é uma pergunta que eu já fiz a diversas pessoas quando converso com elas. Muitas não conseguiram me responder e eu mesmo às vezes me faço essa pergunta e às vezes nem eu consigo ter essa resposta, né? Porém, eu tenho um pensamento que tenha certeza que se você quer algo e consegue com muita rapidez, em algum momento pode faltar conhecimento e até mesmo experiência e pode não durar muito tempo. Afinal, as cobranças poderão ser feitas de forma imediata quanto aos resultados que você precisa entregar e pode não ser correspondido justamente pela falta de vivência, pela falta de experiência, pela falta de maturidade daquela área ou até mesmo da empresa, de conhecer um pouco mais, né?
Então, por isso que eu sempre falo, né? Eu falo assim, olha, não precisa ter pressa para as coisas acontecerem. Quando aparecer uma oportunidade, claro, a pessoa pode ser escolhida em algum momento, mas se ela tem o nome ventilado, é porque é entendido que ela sim, naquele momento está preparada, né? Mas se a pessoa talvez se candidate a alguma vaga, por exemplo, e às vezes precise um pouquinho mais, espera um pouco, se prepara um pouquinho mais, conversa com pessoas que estão ao seu redor, né? Converse com o seu gestor. Isso vai te dar uma ideia do quão preparado você está, do quanto preparado você está, né? E aí sim ir de cabeça. Ou não, dá um passo atrás, segura um pouco a empolgação, né? Segura um pouquinho, porque realmente é isso que acaba acontecendo. E o mediatismo ele acaba atrapalhando um pouco. A gente quer pressa para as coisas, mas é sempre necessário esperar um pouquinho mais, se preparar um pouquinho mais e aí sim se julgar pronto para isso. E claro, sempre ouvir a opinião do próximo também. Acho que isso é muito importante, tá? Esses acabam sendo aí alguns exemplos que podem acontecer, né? Isso não quer dizer que é uma regra também, mas vale e muito uma reflexão sobre isso, não tenha dúvida, e buscar ajuda para entender melhor como isso funciona na prática. Se sentir pronto para abraçar de fato tal oportunidade e, ao mesmo tempo, ter a consciência de que se preparou adequadamente para aquilo, entendendo o que esperam de você, é aí que você vai ter a certeza que conseguiu de fato alcançar o seu objetivo. E com isso, quando o tão sonhado objetivo é alcançado, ou seja, mais uma vitória foi conquistada por você, nada melhor do que comemorar e muito. Vale muito a comemoração. Compartilhando com os amigos, compartilhando com a família, ou curtindo de uma forma diferente um final de semana, acho que isso é muito válido, né? Não tenha dúvida de que, havendo o merecimento em primeiro lugar, que isso é, na minha opinião, é primordial, será muito prazeroso para você executar suas atividades e de forma mais leve, solta e com muita alegria. E claro, satisfação, isso não tenha dúvida. E esse mérito é seu e de mais ninguém. Ninguém tira o seu mérito. No fim, o entendimento que se tem é que valeu muito a pena o esforço e a dedicação para se chegar a esse objetivo e, enfim, atuando onde sempre desejou, né? Acho que eu, particularmente, já atingi muitos objetivos, fiquei muito feliz. Claro, como qualquer outro ser humano, tenho outros objetivos ainda a serem atingidos e no dia a dia não pode baixar a cabeça, não. Tem que lutar para ter conquistas, ter vitórias e aí você olhar na frente do espelho e falar: Poxa, eu sou de fato merecedor disso, né? Acho que vale muito, muito, vale ouro isso. E também, um outro ponto que eu acho muito importante, que eu sempre digo às pessoas que estão à minha volta, é: tenha momentos únicos e que possam ser apenas seu. A cada noite, ao deitar, ou independente do momento, em qualquer outro momento, pergunte-se a você mesmo: como foi o meu dia? Foi produtivo? Ele foi proveitoso? Foi difícil, mas eu consegui vencer os desafios lançados? Dificilmente fazemos isso, não é? Eu sim, eu me pego nessa situação também. Dificilmente eu me faço essas perguntas. Mas eu tenho um costume de, quando eu lembro, eu sento no sofá e me pergunto essas. Entro nessas questões. E eu acabo colhendo respostas e às vezes até anoto. Olha só, às vezes eu até anoto, para não esquecer. Coloco data e tal. Eu acho muito bacana isso. Mas eu acredito que vale uma sugestão, vale essa sugestão na verdade, para que possamos entender o que conseguimos aprender nesse dia e até mesmo o que talvez tenhamos pela frente no dia seguinte. Talvez esse aprendizado que tivemos hoje traga alguma ideia do que possa vir a acontecer no dia seguinte. Acho que isso vale também a reflexão quanto a isso. E outra coisa, vale também fazermos uma reflexão no sentido de qual o nível de felicidade em que me encontro nesse momento em se tratando do meu trabalho. Qual o reflexo disso na minha vida pessoal?
há uma série de perguntas que podemos fazer a nós mesmos a partir disso, tirarmos grandes conclusões. E não tenha dúvidas disso, de que a conclusão que você tirar ao fazer essas perguntas, sendo positivas, comemore. Comemore e muito. Não sendo tão positivas assim, vale a pena voltar lá atrás, né, e entender aonde pode ser que esteja o erro. Talvez é um grãozinho de areia apenas que impactou, que te deixou de uma forma não tão bem assim, se for negativo, né? Mas talvez seja algo muito pequeno e que passou desapercebido, não corrigiu, e a hora que você faz essa reflexão, faz essas perguntas a si próprio, é aí que você acaba entendendo o que pode ser então melhorado para que você não sinta o reflexo negativo que você acabou sentindo naquele momento, né? E quando for positivo, comemore. Comemore, compartilhe com as pessoas que você goste. Tenho certeza que quando há vitória, as pessoas vão te abraçar, né? Vão te dar parabéns, vão te congratular, né, pelas conquistas. E claro, há pessoas também que, quando há dificuldade, elas te abraçam e não tenha dúvidas de que estarão ao seu lado para poder te ajudar. Bom, espero que tenham gostado, que você tenha gostado do vídeo, e também espero ter contribuído de alguma forma, trazendo exemplos de algumas situações que acontecem todos os dias, como essas que eu acabei de compartilhar. E caso você se sinta diante de alguma situação em que mencionei nesse vídeo, tenha certeza que, havendo um entendimento e direcionamento quanto aos pontos a serem tratados, ou seja, pontos que não são positivos, pontos negativos, que merecem uma atenção especial, você irá alcançar o seu tão sonhado objetivo profissional, e com muita maestria, tá? Não tenha dúvida disso. Caso tenha dúvidas, e queira um direcionamento e até mesmo um acompanhamento da sua carreira, estou à sua disposição para ajudá-lo através do e-mail que deixei na descrição desse vídeo. Ok? Muito obrigado por sua atenção e um grande abraço.